Boa tarde, hoje é dia 26 de maio, numa terça-feira. Como foram de feriado ontem? O que vocês fizeram de bom? Vamos lá então, gente. Sabe aquele anexo que a professora mandou para vocês, grampeados, que tem várias atividades? Então vocês vão pegar aquele bloquinho de atividades, vão abrir na atividade 3, onde tem essas caixinhas amarelas aqui, ó. Estão vendo? Pegaram? Ótimo, vamos lá. Atividade 3. Felipe utiliza etiquetas para indicar a quantidade de objetos em cada coleção. Aqui ele tem a caixa de tampinhas de garrafa. Quantas tampinhas de garrafa ele colocou aqui? Leiam em voz alta. 84, muito bem. E aqui, carrinhos, vamos ler? 20. E figurinhas? 90. E bolinhas de gude? 61. Então, vamos lá. Escreva em ordem crescente os números que indicam a quantidade de coleção de Felipe. O que é ordem crescente? É do menor para o maior. Então, eu vou olhar aqui qual é o menor número. Eu vou colocar aqui, ó, na ordem crescente. 2. Qual coleção possui menos elementos? Vou olhar aqui qual desses é o menor número. Vou escrever o nome que tiver menor número. Vou escrever aqui, ó, nessa linha azul. Tá bom? Atividade 3. Quantas tampinhas de garrafa são necessárias para ficar igual a quantidade de figurinhas? Aí eu vou olhar lá a minha quantidade de tampinhas de garrafa e a quantidade de figurinhas. Quantas tampinhas de garrafa faltam para alcançar o tanto de figurinhas? Aí eu vou colocar aqui qual a quantidade que está faltando, tá? No 4, se Felipe acrescentar 10 bolinhas de gude em sua coleção, com quantas ficará? Eu tenho que olhar lá quantas bolinhas de gude o Felipe tem. E se ele ganhar mais 10 bolinhas, com quantas ele vai ficar? E no 5, e se ele acrescentar 5 carrinhos na coleção, com quantos ficará? Eu vou olhar quantos carrinhos ele tem e vou acrescentar mais 5 carrinhos. Vou ficar com quantos carrinhos? Atividade 4. A cada dia da semana, Felipe acrescentou 2 figurinhas à sua coleção e anotou em um quadro. Preencha o quadro. No domingo, ele tinha 90. Ele acrescentou 2. Ele ficou com quantas? 92. Na segunda. E na quarta? Lembrando que aqui, ó, domingo, segunda, pulou um dia, né? E aqui é quarta-feira. Quarta-feira, ele acrescentou 2 figurinhas à sua coleção a cada dia da semana. Observem que aqui é quarta, né? Ó, de segunda, ele pulou para quarta. Quantas figurinhas vão ter aqui? Depois quinta, depois sexta, depois sábado e depois domingo. Com quantas figurinhas Felipe ficou ao final na semana? Vamos lá. No B, quantas figurinhas foram acrescentadas à coleção durante toda a semana? Ele começou com 90, ele foi acrescentando. Quantas figurinhas ele chegou no final lá, no outro domingo? 2. Davi começou sua coleção de figurinhas. Aqui está a coleção de Davi. Ó, a coleção de Davi é essa, de figurinhas. A. Quantas figurinhas Davi tem? Eu tenho que contar as figurinhas aqui do Davi e colocar aqui ao lado. B. Quantas figurinhas faltam para Davi ficar com a mesma quantidade de Felipe? Aí eu tenho que olhar quantas são quantas bolinhas de gude tem na coleção do Felipe aqui no final da semana, né? Aqui, para ver quantas figurinhas faltam para alcançar a coleção do Felipe. 3. Felipe e Davi têm muitas figurinhas. Eles anotam no quadro as que já colaram no álbum. Complete o quadro de números que indica as figurinhas já coladas. Então, aqui tem, ó, as figurinhas já coladas estão aqui, tá vendo? Complete o quadro de números que indica as figurinhas já coladas. Eu vou colocar aqui quais são os números que estão faltando. 4. Consulte o quadro e responda.
Quais números estão entre 81 e 90? Vou olhar o número aqui. 81 e 90. Quais números que estão entre eles? Quais são os números que estão depois de 51 e antes de 60? Então, aqui o 51 está aqui e o 60 está aqui. Depois do 51 e antes de 60. C. O que há em comum entre os números da coluna amarela e os números da coluna azul? Vamos olhar ali. Aqui são os amarelos, certo? E aqui são os azuis. O que há em comum entre eles? Pensem aí e respondam bem aqui para a professora. E por hoje é só, gente. Lembrando que a coleção de figurinhas do Felipe tá bem aqui, ó. Tá bom, ó? Ó quantas figurinhas o Felipe tem. E aí, aqui tem as figurinhas do Davi. Para responder essas perguntinhas aqui, ó. Quantas figurinhas faltam para Davi ficar com a mesma quantidade de Felipe? Vou ter que observar esses dois números, tá bem? Então, por hoje é só, gente. Boa tarde. Tchau.